Olá, Zé, tudo bem com você? Mais uma nova semana, segunda-feira começando, e eu tô aqui contigo para resolver a questão do dia, nossa questão de número 8. Questãozinha sobre circuito elétrico, e eu acho que você já sabe, né, Zé, que circuito elétrico tá sempre lá no Enem. Questãozinha tranquila de resolver, e eu vou fazer contigo aqui agora. Vamos lá, pra gente aproveitar e dar uma revisada em circuito elétrico, Zé. A questão, para facilitar, ela já te dá o circuito desenhado. Isso já é um caminho muito bom. Então, olha só, ele fala assim: um eletricista precisa ligar um equipamento elétrico em uma fonte de tensão constante. Como ele não possui uma bateria que fornece a tensão adequada para esse equipamento, ele monta o circuito a seguir, composto de 3 resistores em série. Então, ele já fala que os resistores estão em série e uma bateria de 60 volts. Os terminais desse aparelho podem ser ligados em 2 pontos, A, B, C e D. Sabe-se que o equipamento deve funcionar com tensão de 28 volts e 33 volts. Considere que a resistência interna do aparelho é muito maior que a soma das 3 resistências do circuito. Para que o aparelho funcione corretamente, o eletricista deve ligar os terminais do equipamento nos pontos. Zé, então olha só, deixa eu arrastar isso aqui para baixo, porque eu vou precisar daquele espaço ali. Ó, ele tá dizendo pra gente o seguinte: ele tem um circuito aqui com uma tensão de 60 volts e 3 resistências ligadas. Ele já falou que essas resistências aqui estão em série. Ele falou que estão em série. Então, se essas resistências estão em série, significa que a corrente que passa por elas é a mesma e elas dividem a tensão entre as três. Que tensão? Uai, tensão de 60 volts, né? 60 volts vai ficar distribuída entre os três e a corrente que passa é a mesma, tudo bem? Porque tá todo mundo em série e ele falou que tá em série, tá? Ele quer ligar um aparelho, ele quer ligar um aparelho novo nesse circuito. E ele diz que esse novo aparelho pode ser ligado em 2 pontos. Quais pontos? A, B, C ou D? 2 deles. Então, por exemplo, se você pegar o seu aparelho e ligar no ponto A, ó, teu aparelho aqui, e no ponto B, repara que o seu aparelho vai ficar em paralelo com essa resistência de 20. Então, se você faz isso e eles estão em paralelo, significa que a tensão vai ser igual para os dois, porque circuitos em paralelos têm a mesma tensão. Então, o seu equipamento vai ficar ligado na mesma tensão que a resistência de 20 que está ligada ali. Será que essa tensão vai estar dentro das condições do seu equipamento? Porque o seu equipamento só pode ficar ligado entre 28 e 33 volts. Será que ali vai ser? Esse é o X do problema. Esse que é o pensamento aqui. Por exemplo, eu posso ligar o meu aparelho entre o ponto A, ó, e o ponto C. O meu equipamento vai estar em paralelo com esses dois aqui de cima, ó. Então, juntando os dois ali, quanto que dá a tensão dos dois juntos ali? Essa tensão vai ser a mesma para o meu aparelho que está ligado entre A e C. Pegou a ideia? Então, aqui, a peça fundamental é a tensão de cada resistência dessa daí. Cada uma dessa daí vai ter uma resistência, porque elas estão ligadas em série, né? Em série, todo mundo divide a tensão, divide a tensão para as 3 resistências. Então, quanto que vai ser para cada um deles? É isso que a gente tem que descobrir. Então, olha só, Zé, aqui a ideia é o seguinte: você tem uma fonte com lado positivo, uma fonte com lado negativo. Essa fonte, ela produz uma corrente. Ó, a corrente passa por aqui, daí ela vai passar na primeira resistência, na segunda resistência, na terceira resistência e essa corrente volta para cá. Essa corrente é a mesma para as 3 resistências e é a corrente total do seu circuito. É o que vai estar saindo da sua fonte passando pelas resistências. Quanto vale essa corrente? É isso que a gente vai descobrir, ó. A corrente total, ela é calculada como a tensão da fonte dividida pela resistência equivalente. Toda vez que você precisar descobrir a corrente total, você pega a tensão da fonte e divide pela resistência equivalente. Qual é a resistência equivalente desse circuito? Bom, nesse circuito basta fazer a soma das resistências, né? Você vai pegar 20 mais 40 mais 60. Essa resistência equivalente vai ser igual a 120 ohms. Então, aqui, ó, a minha corrente total vai ficar valendo a tensão da fonte, que é 60, dividido pela resistência equivalente, que vale 120. Corta aqui, isso vai dar 0,5
ampere de corrente. Isso significa que para cada resistência dessa aqui, está passando uma corrente de 0,5 ampere. 0,5 ampere para cada um. Bom, se eu sei a corrente, ó, aqui está passando 0,5 ampere, aqui está passando 0,5 ampere, aqui também. Se eu sei a corrente e sei a resistência, cara, eu posso achar a tensão de cada um desses, né? Posso achar a tensão de cada resistência. Posso, prof? Pode, ué. É só a gente aí usar a nossa equação U igual a R vezes I. Eu vou fazer, ó, tensão 1 vai ser a resistência de 20 vezes 0,5. A tensão 1 vai ser igual a 10 volts. Significa que nessa resistência aqui, ó, você tem uma diferença de potencial de 10 volts. Pegou a ideia? Vamos fazer para a segunda resistência. Ó, a segunda eu vou ter a tensão 2. Vai ser a resistência de 40 vezes 0,5. A tensão 2 vai dar 20 volts. Então, daqui, ó, do B para o C, você tem uma diferença de potencial de 20 volts. Quanto que vai ser aqui no último? Vou fazer aqui no cantinho. Ó, a tensão 3 vai ser a resistência de 60 vezes a corrente de 0,5. A tensão 3 vai dar para a gente 30 volts. Então, do ponto C até o ponto D, a diferença de potencial é 30 volts. Então, repara, Zé, o seguinte. Se eu pegar o meu equipamento, olha só, deixa eu apagar um pouquinho as informações aqui, senão fica muita coisa. Ó, se eu pego o meu equipamento e eu ligo do A até o B, ó, se eu ligo o meu equipamento aqui, a tensão dele vai ser de 10, porque ele está em paralelo com a resistência de 20. Então, eles vão ter a mesma tensão, porque está em paralelo. Circuito em paralelo tem a mesma tensão, sacou? Então, do A para o B, se eu ligo em A e B, eu vou ter essa tensão de 10. Tá. Pode ser? Não pode, né? Porque o meu equipamento tem que ligar entre 28 e 33. Então, não pode. Não. Agora, se eu ligo de A, ó, até C, de A até C, a tensão total vai ser 30, né? 10 mais 20. Porque esse equipamento está em paralelo com esses dois aqui de cima. Então, ele vai ter a mesma tensão que os dois de cima, que nesse caso, somando os dois, dá 30 volts. Então, meu equipamento estaria ligado em 30 volts. Eu posso ter essa opção de A para C? Posso, né? Porque está dentro do meu intervalo, de 28 a 33. Então, a letra B, ó, ela é uma opção para a gente. Repara que ela pode ser uma opção para a gente. Agora, eu posso ligar de B para C aqui, ó? Não, né? Porque o meu equipamento estaria ligado em 20 volts. Não está dentro do meu intervalo, tá? Então, não pode ser letra C. Já descarta a letra C. Eu posso ligar de A para D? Ó, de A até D? Não, né? Porque a minha diferença de potencial vai dar 60. E meu equipamento não pode ter 60 volts. Beleza. Eu posso ligar, letra E, eu posso ligar de C e C? Não, né? Porque se eu ligar aqui no C, liga no C, não faz sentido. Então, a letra E a gente já descarta. Então, a única possibilidade, de fato, é a letra B, porque vai dar 30 volts. Se você observar, você poderia ligar o equipamento aqui também, ó. Ó, você poderia ligar ele aqui. Porque aí ele estaria em paralelo com essa resistência aqui e teria 30 volts. Mas repara que você não tem a opção de C para D. C para D não é uma opção. Por isso que não vai ser possível. E a resposta aí é a letra B. Eu confesso para vocês que essa questão ela tem uma particularidade para ela poder funcionar. Ela tem um critério para que ela possa funcionar desse jeito, para que possa ser resolvida desse jeito. Que é o que ela cita aqui, ó. Considere que a resistência interna do aparelho é muito maior que a soma das 3 resistências do circuito. Isso significa que no momento que você ligar o teu aparelho aqui embaixo, ó, essa resistência ela é tão grande, a resistência interna é muito maior do que a soma das 3 resistências, ela é tão grande, que a corrente de 0,5 ampere quase não vai descer uma partezinha da corrente para vir para cá. Ela quase não vai se dividir, porque esse valor aqui vai ser tão grande que a maior quantidade vai continuar passando aqui em cima. Então, essas tensões de 10 e de 20, elas não vão ser modificadas, entende? Porque nessa situação, se você ligar alguma coisa aqui em paralelo, essa corrente, ela acaba que ela tem que mudar, né? Porque aqui no final, o valor da corrente aqui acaba se encontrando com a corrente que passa aqui embaixo, mais a que está aqui em cima. Então, o que passa aqui do outro lado vai acabar tendo um outro valor, sua corrente total
ela acaba mudando de 0,5 ampere. Nessa situação, a gente não considera isso, a gente considera que ela continua o mesmo valor, justamente por causa dessa consideração, que ela falou que a resistência interna do aparelho é muito maior do que os das outras resistências, então isso acaba deixando com que o resultado da resolução possa ser feita desse jeito, beleza? Ele garante isso com essa fala, show? Então aí, a resposta certa aí, de fato, vai ser a letra B. Essa foi a questão de hoje, Zé, a questãozinha sobre circuito elétrico, passando por circuito em série, circuito em paralelo, falando sobre as características dele, que é um assunto bem importante para o Enem, que está sempre lá. Amanhã tem questão nova, viu? Lá no grupo eu vou colocar, quero você resolvendo junto comigo e mandando sua resolução lá no grupo, tá? Eu tô sempre olhando, quem manda lá sabe, eu sempre reajo às fotos, tô sempre reagindo lá às resoluções, vendo o que vocês fazem e tal, e dependendo da forma como vocês resolvem, eu acabo trazendo isso aqui para resolução para poder corrigir, melhorar e falar sobre a dúvida de vocês, né? Então manda lá a resolução para eu poder ver, interage lá no grupo, que já tá chegando já tá quase no final, hein? Zé, um beijo e até amanhã.